Vamos lá, Ronald, por favor, a leitura. Boa noite a todos. Mensagem de ambientação. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará os seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará os seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará as suas esperanças. O mal convocará o seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará uma bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. É como ele diz, né? A Terra realmente é uma grande escola. Então, a gente, na escola, a gente passa por tudo isso. A gente tem que aprender a dominar o ódio, né? Retribuir o mal com o bem, né? A gente tem que ser, como diz, persistente, tá? A gente não deve dar ouvidos às calúnias que aparecem. Por vezes podem aparecer enfermidades no corpo, mas não devemos fugir da nossa escola, que é a vida, né? Então, todos esses sacrifícios que nós passamos ao longo dessa jornada fazem parte da nossa evolução. Então, a gente tem que ter fé em Jesus, renunciar a esses pequenos privilégios e seguirmos em frente. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade. É assim que eu entendo. Obrigado, Ronald. Vamos à nossa prece, por favor, Bianca. Então, amados irmãos, vamos fechar os olhos, conversar com Jesus. Amado Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que a gente tem de estudar, de aprender um pouco mais. E pedimos que o Senhor nos ajude, nos auxilie a pôr em prática tudo que a gente aprendeu, né? Todos os ensinamentos que nos são passados. Pedimos também que o Senhor ilumine sempre o Mauro e o Valdemir, que nos explicam, nos passam o conhecimento deles com tanto amor, carinho, paciência. E pedimos também boas vibrações para os irmãos, tanto os encarnados quanto os desencarnados que estão assistindo o estudo com a gente. E os que não puderam estar conosco hoje. Sendo assim, damos início aos estudos de hoje. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Bianca. Obrigado, Nada. Ronald. Bem, pessoal, vamos retomar o item 62, ok? Foi aonde nós iniciamos e aí paramos no meio. Vamos lá, Carlão, por favor. Vamos lá, boa noite, pessoal. E2. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Parte para o destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra e lá encontra sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: Não estão perdidos os nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver uns aos outros, mas correspondem-se e permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substituiu a tristeza. Tal a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia.
deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados fecundam essa revelação. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: Sigo, Pode seguir. nós existimos. Logo, o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada vias além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrena, a vida terrestre nada é. Só um minuto agora. Então, pessoal, ele está fazendo aqui um resumo, né? Trouxe aí mais ou menos uma imagem do que representava a relação entre o conhecimento da vida espiritual e a vida material antes da revelação, com o advento da revelação e as consequências após essas revelações, né? Então, está fazendo esse resumão aqui nesse item 62. Uma coisa que parece estranha à primeira vista, quando ele descreve, né, parecendo que o mundo espiritual ele é concorrente ao mundo físico, e não é, né? Na verdade, o mundo espiritual é a nossa real condição, e o mundo físico são momentos, né, necessários para vivermos determinadas experiências que não são possíveis serem vivenciadas no plano espiritual e que aqui vamos trabalhando, né, conhecimentos, virtudes, né, reencontrando antigos atores que de alguma maneira contribuíram ou irão contribuir para esse progresso, porque nós progredimos nessa interação que fazemos uns com os outros, né? É por meio dessa interação que nós aprendemos, nos aprimoramos, revemos posições, acertamos arestas. Então, ele está trazendo aí esse resumo, tá? Abre o áudio, Valdemir. Eu estava dizendo que essa interação se dá tanto num plano quanto no outro. Então, no plano do encarnado, nós aprendemos na interação que temos encarnados para encarnados. E também de encarnados para desencarnados. Nós temos essa interação constante, principalmente durante o nosso desdobramento, a nossa emancipação durante o sono físico. A gente tem essa oportunidade dessa interação, por isso, esse alívio às nossas dificuldades, porque encontramos meios de entender e saber o porquê estamos passando por determinadas dificuldades. A questão dessa interação do plano espiritual, ela tem aquele requisito, né, da possibilidade desse intercâmbio, né? Porque muitas Assim vezes, sempre, né? no plano espiritual, a gente não consegue ter essa interação tão dinâmica É uma quanto, intensa. tão intensa, melhor, o tema é esse, quanto encarnado. Encarnado não há impedimento, né? Nem a distância hoje em dia é impedimento, né? Mas no plano espiritual, sim, a nossa condição espiritual pode se tornar um impedimento. Então, essa interação não é assim tão franqueada quanto ela o é quando encarnados, né? Mas ela existe, como o Valdemir falou, ela é possível, desde que as condições assim as permitam. Como sempre, generalizando, né? A gente está falando aqui Isso, na generalização. isso. Perfeito. Vamos lá? A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Isso Não aí. Então, sabis. o Espiritismo, ele veio acabar
com essa fronteira que até então era intransponível, a da morte. Se julgava que morreu, não tem continuidade. Para alguns, principalmente nos casos lá, né, dos irmãos muçulmanos e tudo mais, é que acreditam até hoje, né, da história lá do céu que os aguarda, né, do paraíso que os aguarda, com seus benefícios, mas isso era muito mais dentro daquilo que eles desejavam adquirir do que efetivamente assim pudesse ser. O advento do Espiritismo, a revelação que os Espíritos trouxeram, foi que acabou de fato com essa fronteira, né, em que se acreditava, na grande maioria, que depois da morte nada existia. Então ele vem demonstrar que não. Na verdade, é o nosso retorno à nossa verdadeira condição, que é do ser espiritual. Tá? Então, por isso que ele está falando isso aqui, né? Então, ele se detinha no túmulo, ou seja, a visão ia só até o túmulo, e o Espiritismo, então, alarga essa compreensão além do túmulo, né? Que é o que ele está nos falando aqui. Vamos lá. Não sabias por que sofres na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem, nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Ok. Então, a gente vê, de novo, né? Com o advento da revelação da vida espiritual, nós vamos entender aí as coisas passam a fazer sentido, a necessidade do desenvolvimento das virtudes e a luta contra as nossas dificuldades morais. Por quê? Porque isso será o resultado da nossa aventura ou do nosso sofrimento no plano espiritual. Isso até então não era perceptível, até porque não se tinha essa noção, né, da possibilidade de nós continuarmos e das condições futuras serem consequências dos atos cometidos hoje. Com a revelação dos espíritos, né, e a consolidação da doutrina espírita, isso se torna não só lógico, como desejado. Porque se eu sei que o meu dia de amanhã será melhor a depender do que eu faço hoje, é natural que eu busque esse caminho, para que eu torne o meu dia de amanhã, e esse dia de amanhã, né, ele é elástico, né? Pode ser o meu amanhã de fato, o dia novo, ou a vida futura, ou as vidas sucessivas. Todos eles serão reflexos do que estamos fazendo hoje. Então, é natural que a gente busque sempre no dia atual, que é o que está diante de nós, o que eu ainda temos gerência. O dia de hoje eu tenho gerência, né? Amanhã eu não sei se virá, mas hoje eu sei que está aí diante de mim, né? Então, que eu possa aproveitar o dia de hoje para construir o dia de amanhã melhor, né? Então, isso também foi outra grande mudança da forma de entender a vida, né, que a doutrina espírita nos trouxe. Vamos lá. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por si, Ok. Então tá aí, Acaba, né? acaba com a vida ou com a morte? sob o domínio da crença, Tudo acaba com a vida. com a vida. No Sob o meu acaba domínio com da a morte. crença de que tudo acaba com No meu acaba a com tudo vida que acaba com a presente, né? morte. É A a, tra- vida é a, presente. a tradução minha é diferente. Acaba com a morte. É. Também dá um sentido, né? Mas eu É, entendi aqui que ele fala da vida presente. eu entendi também. Né? A imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Então, de fato, é assim, né? Porque quem não crê na vida futura, ele quer aproveitar ao máximo a vida presente.
Então não importa o outro, importa aquilo que eu consigo obter, construir, né, nessa existência. E aí, de fato, o egoísmo vai falar mais alto. No momento em que eu entendo que eu estou apenas de passagem, que nada é meu, nada me pertence, e são meros objetos, né, para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor para viver condições melhores, aí tudo muda. A visão muda completamente. Então, ele está trazendo aqui os dois pontos, né? Aquilo que a doutrina espírita, nessa revelação, veio nos abrir os olhos e mudar a forma de entendimento, e como se via antes do advento do Espiritismo. Vamos lá. Com a certeza do porvir, com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam, os espaços infinitos se povoam ao infinito em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, a quem e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa, um por todos e todos por um. Ok. Enfim, E aí muda, né? Aí de fato muda, porque a gente sai da visão restrita de uma única existência e passamos à compreensão das múltiplas existências. E isso faz todo sentido, porque muitas coisas nós vamos compreender com essa visão que a doutrina espírita nos trouxe. Por que que. Aí começa. Por que que eu estou vivendo uma situação assim? Por que que eu tenho filhos diferentes? Por que alguns, né, são abastados, outros vivem tanta dificuldade? E aí a gente vai entendendo. E aí não há mais aquela ideia diminuta de que Deus tem preferência. Ah, porque Deus deu dom, ah, porque Deus agraciou, ah, porque Deus puniu. Ué, como é que puniu se essa é uma única existência? Baseado em quê? Né? Sadismo? Eu quero assistir alguns se dando bem, eu quero assistir outros se dando mal? Não tem sentido isso, né? Então, o conhecimento das vidas sucessivas, da vida futura, né? Consequentemente de vidas pregressas, e que nós hoje retratamos aquilo que acumulamos até aqui, faz todo sentido, reforça a grandeza de Deus, reforça a onisciência, a onipresença, né? Esse que é o princípio de tudo, inteligência suprema, e aí nós entendemos aí a imensa misericórdia de Deus e a sua infinita bondade. E nós estamos vivendo aquilo como consequência ou do que já passamos e agora precisamos reparar, ou as experiências que pedimos e estamos vivenciando, né? Faz todo sentido e a lógica nos dá esse caminho como seguro, né? E aí, Mauro, saímos da situação egoísta de cada um por si. E é para o contrário, todos, um por todos e todos por um. Entendendo que Exato. todos estamos todos no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Com essa possibilidade da vida após a morte ou após a vida, fica mais compreensível essa fase do não egoísmo, e sim da fraternidade, da mútua ajuda. Exato, porque é por meio dessa, de novo a palavra, né, iteração, é que nós vamos conseguir nos melhorarmos, né? Cada um Uhum. de nós está num estágio diferente, está num nível de conhecimento diferente, de moralidade diferente, com experiências diferentes, e nós podemos compartilhá-las uns com os outros. Então, isso é que faz a beleza, né, desse um por todo e todos, né, por um, porque é nessa troca de experiências que nós vamos aprendendo cada vez mais, né? Vamos lá. Enfim, enfim, ao termo da vida, dizieis: Eterno Deus aos que vos são caros. Agora diz-lhe-eis até breve. isso aí. Porque a vida não é, a morte não é mais o fim de nada, né? É apenas um até breve.
E isso faz muita diferença, pessoal. A gente vê isso principalmente nas pessoas que não cultivaram, não buscaram desenvolver esse entendimento quando da partida dos seus entes queridos. Faz muita diferença, principalmente no momento dessa consolação, né, de nós passarmos pelo período do luto, né, mas com brandura, com equilíbrio. De forma alguma vamos deixar de sentir a ausência daquele irmão, mas é completamente diferente nós sabemos que ali não é o fim, e do outro lado da moeda, julgarmos que não resta mais nada, né? Então, realmente faz toda a diferença termos consolidados em nós esse conhecimento, não só o conhecimento, mas a certeza da continuidade, né, das nossas individualidades no plano espiritual, do que julgarmos que ali é uma despedida eterna. E de fato não é isso, né? Já temos várias provas de que de fato a vida continua e teremos oportunidades desses reencontros, né? Na medida da condição de cada um de nós. O Pedro César botou aqui: eterno é Deus, exatamente. E dizem: descansem em paz. É, o descanso é uma ilusão, né? É Quem um descansa. desejo, é um É, desejo. é. O engraçado é que quanto mais nós aprendemos e evoluímos, menos queremos descansar, né? A página de hoje nos explica isso, né? É, Quanto mais trabalho, quanto mais resignação, com dificuldade, quanto mais dificuldade, mais ascensão, possibilidade de ascensão teremos. vamos lá. Tais, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado, apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho. Nem só, entretanto, a vida futura diz respeito aos frutos que o homem deve colher dela. Ele os saboreará na terra, pela transformação que estas novas crenças hão de necessariamente operar em seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências, e por conseguinte nos hábitos nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Eles preparam o do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Aí tem uma Ok. nota. Vamos a ela daqui a pouco. Então, ele está dizendo aqui que nada é dado de graça, os meios, sim, são oportunizados, mas o aproveitamento dos meios depende do esforço e do trabalho de cada um. Então, os meios nós temos aí, todo dia nós temos situações, oportunidades à disposição de todos nós. Nós vamos aproveitá-las na medida do nosso querer, do nosso empenho, da nossa compreensão, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente enxergue a vida por óticas diferentes, e, segundo essa ótica, é que nós vamos buscar e aproveitar as oportunidades que estão diante de nós. Nada virá de graça, nada nos será oportunizado sem que façamos por merecer, né? Então, isso é muito importante da gente entender para que a gente enxergue essas oportunidades com clareza, né? E possamos aproveitá-las. Vamos à nota. A anteposição do artigo à palavra Cristo, do grego Christus, ungido, empregada em sentido absoluto, é mais correta, atento que nessa palavra não é o nome do Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente. Dir-se-á, pois, Jesus era o Cristo anunciado, a morte do Cristo e não de Cristo.
ao passo que se diz a morte de Jesus e não do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nome próprio. É pela mesma razão que se diz o Buda, Gautama, conquistou a dignidade de Buda por suas virtudes e austeridades. Disse a vida do Buda, do mesmo modo que o exército do faraó e não de faraó. Henrique IV era rei, título de rei, a morte do rei e não de rei. Ok, perfeito. Tudo bem até aí, pessoal? Terminamos o capítulo 1. Sobrevivemos ao primeiro embate. Né? Vitoriosos. Vitoriosos, né? De parabéns todos aí que terminamos o capítulo 1 da Gênesis. Vamos entrar no capítulo 2 agora, tá bom? Então vamos lá. Título 2: Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Ok. Então temos que ter um ponto de partida. Não é à toa que o livro dos Espíritos começa com essa pergunta: o que é Deus? Sobre essa base, todo o resto é construído. Aqui na Gênese também, né? Ele fez apenas no capítulo 1 um apanhado das considerações a respeito da revelação do Espiritismo, né? E agora ele vai começar a formar novamente essa mesma base na Gênese, né? Porque todo o resto virá desse princípio. Se esse princípio não existisse, todo o resto estaria sob falsas bases, né? Ou bases muito fracas. Então, de novo, ele começa essa construção do entendimento por uma base sólida, ou seja, a compreensão de que tudo tem que ter um princípio. Nada acontece por acaso, né? Então, se nada acontece por acaso, tem um princípio, tem alguém que é a origem de tudo. Alguém ou alguma coisa, né? Não podemos dizer que Deus seja alguém, tá? Então ele traz esse conceito aqui, reafirmando o que trouxe lá o Livro dos Espíritos no início do livro. Tudo bem? Vamos lá. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que é hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos é que se chega ao conhecimento das causas. Ok. Esse também é um conceito, um princípio que também está no início do Livro dos Espíritos, né? E ele aqui aprofunda esse entendimento, que é lógico, ok? Se temos lá, vamos imaginar que nós pudéssemos extrapolar. Não, os planetas surgiram pela agregação da matéria. As leis físicas fizeram com que houvesse essa agregação. Tudo bem. Mas e esses elementos da matéria? O De elemento onde primário vieram? da matéria, da onde que veio? Surgiu da onde? Né? Então, como ele falou, se nós buscarmos remontar a causa pelo efeito, nós vamos chegar a essa conclusão. A mesma conclusão. Né? Então vamos lá, diante. Outro princípio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro, passou a axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo, quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota
ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do caso. Ok. Por quê? Porque aquele a quem se quer atribuir a criação não demonstra capacidade para tal. Então, ele não pode ser essa causa. Então, se há algo cujo resultado é um produto inteligente, com certeza, aquele que o originou é um princípio mais inteligente do que a sua própria obra. Essa é a causa natural, né? É o que ele está explicando aqui. Tudo bem? Podemos ir? Tudo bem, Maria Antônia? Diga aí. O corpo fala, diz aí. Tá com a cara aí de que não tá entendendo muito bem. Diga aí. Abre teu áudio. Abre o áudio. É que assim, lendo assim muito rápido, depois aí eu vou lendo aqui, depois eu vou fazer tirar as dúvidas. Deixa você explicando e tudo, é que é muita coisa ao mesmo tempo. Assim, bem. Tá bom, mas olha só. Aqui ele está dizendo basicamente o seguinte: um, a gente chega a Deus não por observar Deus, mas por observar as suas obras, ok? Se essas obras elas são resultado de algo, ou melhor, se essas obras demonstram uma inteligência elaborada para que ela exista, quem criou aquilo é igualmente algo ou alguém inteligente, ok? Então vamos pensar aqui. Quem a gente vai olhar um grão de feijão, beleza? Aquele grão de feijão tem uma série de coisas ali, elementos químicos agregados, combinados, né? E que dá aquela formatação e que aquele grão é capaz de se transformar em um outro arbusto que vai produzir tantos mais. Isso não é uma obra inteligente? Sim ou não? É. Então, quem criou isto obrigatoriamente tem que ser inteligente. É isso, essa é a relação que ele está fazendo aqui nesse momento, mostrando que Deus, que é a causa primária de tudo, tem que ser este ser inteligente, ou essa algo, inteligência suprema. Porque tudo que existe partiu desta inteligência. É isso que ele está explicando aqui agora. Tá bom? E ele está repetindo, né, Mauro, o livro dos Espíritos. Exatamente. Porque lá Kardec pergunta: como se pode provar a existência de Deus? Os Espíritos respondem: no axioma da vossa ciência, que diz que não é efeito sem causa. E se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. E aí ele conclui: olhe para o universo. Tudo que não é causa do homem é causa de Deus. Tudo que não é causado, criado pelo homem, é criado pelo Deus, por Deus. Então, se o universo é inteligente, o criador do universo tem que ser inteligente. Kardec está só repetindo ou reforçando o que ele colocou lá no Livro dos Espíritos. Logo no início do Livro dos Espíritos, eu não sei o número da questão, mas quando fala de Deus. Ele começa o Livro dos Espíritos falando de Deus. Aqui ele começa falando da revelação, na Gênesis. Deus é capítulo 2. Mas logo no início do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ele fala exatamente isso. Da, a- do efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. É o que o Mauro acabou de explicar. Isso aí. Vamos lá? 4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Ok. Então tá aí, ó.
Se não tivessem sido encontrados objetos construídos ou modificados por alguma inteligência, o fato de se achar apenas os fósseis não traria o entendimento de que ali houve uma intervenção humana, só porque encontramos ossos. Isso não seria suficiente. O que foi demonstrando e tateando as eras, né, ou as fases humanas no nosso mundo foram os objetos que foram encontrados. Ou seja, alguma inteligência foi construindo isso. As mais rudimentares, de uma época mais Primitiva. primitiva, obrigado, a palavra é essa, mais primitiva. E aquelas que, na medida que ele foi elaborando ou melhorando, né, a sua inteligência, esses objetos foram também se elaborando, se tornando mais refinados, de outras utilizações, demonstrando a evolução da inteligência humana, até chegar aos dias de hoje, né? Então, o que ele está explicando aqui? Não bastaria achar apenas as ossadas. Elas não diriam muita coisa. No máximo, como os corpos foram se modificando. No máximo, pela estrutura. Mas não seria capaz de demonstrar o nível de inteligência daqueles povos daquela época. Isso só era possível, e foi possível até os dias de hoje, pelos objetos que foram encontrados. Ou seja, o resultado da aplicação da inteligência demonstrada materialmente. Tudo bem? Vamos lá. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe se atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. Ok. Esse é o questionamento, por exemplo, das pirâmides. Não se entende como a época que as pirâmides foram construídas, a perfeição geométrica, a perfeição da engenharia, o corte. Astronômica, Oi? astronômica, ligação com Exatamente. estrelas. Alinhamento, né? Então, esse conhecimento não era sabido à época. Então, eles reconhecem que ali houve uma ajuda, né? Uma interferência de alguma outra inteligência que fez com que aquilo ali surgisse naquele período, naquela época. Okay? Então, para nós não é nada demais. Podem ter sido espíritos, e a gente sabe hoje que assim foi, né? Que reencarnaram para auxiliar o aceleramento, ou a aceleração, né, do desenvolvimento aqui do nosso planeta. Porque o povo cru daquela época, no período em que estavam, não seriam capazes de chegar a tanto. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais potentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pôde produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Exato, só um minuto. A Carmen botou aqui, né? Qual a função das pirâmides? Bom, pelo que a gente sabe, Carmen, as pirâmides eram construídas como grandes câmaras mortuárias, né? Ou seja, eram câmaras
construídas para que uma determinada dinastia pudesse ali depositar o corpo, né, tal. Mas existem ainda estudos sobre isso, né, da utilidade de uma obra tão grandiosa apenas para esse fim. Então, a gente, mesmo nos dias de hoje, não sabemos de fato quais eram as utilidades, né, os usos para essas construções. Um dia, quem sabe, saberemos. Né? Um dia, quem sabe, alguém vai reencarnar, um faraó desse aí vai reencarnar, vai lembrar e vai nos contar. Diga, Calão. Obrigada. Nada. O vídeo lá reencarnou uma pitonisa lá, né? Explicando lá o Então, ela era foi uma sacerdotisa, né? sacerdotisa, né? Mas ela não contou qual era o uso que se tinha. Ela era apenas uma serva ali, né? Ela contou o que a gente já teoricamente sabe, né? Que era ali se faziam cultos, guardavam seus Então, tesouros, ela falava sarcófagos. do dia a dia, Isso, isso. né? E ali nem sempre da pirâmide, porque ela falava ali, ela traz até revelação da arquitetura, né? Que quem escavou não sabia que tinha. Ela sabia. Era mais um espaço de convivência onde ela estava, né? Tanto que ela falava dos jardins, pirâmide não tinha jardim, né? Então Verdade. era um outro ambiente que ela convivia e que ela lembrou e descreveu lá, né? Diga, Robson. Não, é uma dúvida do que você falou agora e que queria tirar. A respeito dos espíritos que você se referiu, que vieram para o adiantamento das civilizações. Esses espíritos, eles vieram encarnados ou vieram, não sei, de uma outra forma? Eles reencarnaram na Terra? Então, o que nós sabemos é que eles realmente reencarnaram aqui. Encarnaram. É. Vieram lá de Capela, reencarnaram para auxiliar o impulsionamento, do nosso planeta, nos ajudando a sair do primitivismo, ok? Uhum. E entrarmos no mundo de provas e expiações. Então, esse grupo veio com essa finalidade. Então, eles reencarnaram sim. Já com uma Reencarnaram inteligência sim. avançada, com a sua inteligência já adquirida de outras existências, é isso? Sim, espíritos mais adiantados. Sim, Trouxeram o sim, conhecimento para cá. Intelectualmente. sim. Cientificamente, né? Moralmente ainda Ah, ok. atrasados. Aquém, Ah, né? ok. Mas Ok. socialmente também mais adiantados, porque eles conseguiram imprimir, a partir daquela geração, uma outra organização social, né? A gente vê a história. Se a Sim, gente for olhar a história, lá desde a época da pré-história e vir acompanhando, a gente vai vendo a modificação da organização social. E sim, somada sim. à demonstração da inteligência ali aplicada. A gente vê isso claramente, né? Mas moralmente ainda muito comprometidos. Também enxergamos isso como nas práticas sociais, né? Nos rituais que eram estabelecidos, na relação com a divindade, tudo isso demonstrava ainda um grande atraso, né, moral dessas civilizações. Mas Perfeito. reencarnaram sim, tá Tá bom? ok. Tá ótimo. O Pedro botou aqui, né? Ronald, deixa eu ver aqui, Carmen, já falamos. O Ronald. Não eram os exilados de Capela que construíram as pirâmides, né? Eles colaboraram sim, né? Eles colaboraram sim, porque foi a partir dali que isso começou a surgir. Então, sim, eles colaboraram, com certeza. Existem determinados registros que dão a entender que vieram ou receberam outros seres, né, como se fossem extraterrestres, né, e que de alguma maneira fizeram algo
aqui. Não existe nenhum registro concreto disso. Apenas os desenhos encontrados, né, nas cavernas e determinados registros. Mas isso só é muito frágil, de novo, né? Aquilo ali a pessoa poderia estar representando alguém, né? E pelo desenho a gente achar que é outra situação. O que para nós é mais natural é que seja fruto, sim, de espíritos que reencarnaram. Reencarnaram, trouxeram o seu contributo e retornaram ao plano espiritual, seguindo seu fluxo reencarnatório em outros mundos, né? Isso é plenamente possível. Agora, outras inteligências, né, como se fossem povos extraterrestres, virem aqui, deixarem um legado, ir embora, possível é? Possível é. Hoje a gente não chega a outros astros, não chegamos na Lua, já não chegamos com dispositivos em Marte. Então, se nós, que somos atrasados, já chegamos lá, por que que povos muito mais adiantados não poderiam chegar aqui? Poderiam, teoricamente poderiam, né? Mas, dentro do olhar que a doutrina espírita nos dá, eu acho mais natural que isso tenha se dado pela encarnação, sim, de espíritos com conhecimento muito adiantado e que, mesmo com a limitação tecnológica aqui existente, conseguiram realizar as, as maravilhas, né, da época que deixaram aí como legado. Mauro, e Aí, lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala da reencarnação desses espíritos. sim, Então, quem que quiser se aprofundar um pouco mais, tem um livro do Emmanuel que é fantástico, chamado A Caminho da Luz. É uma história do planeta, história espiritual do planeta Terra. Ele conta desde da formação lá da soltura da placa solar que se desprendeu para começar a formar o planeta Terra e o sistema solar. O Emmanuel fala da reencarnação desses espíritos que vêm do sistema Capela. São vários planetas do sistema, como o nosso sistema solar aqui. Os 8 planetas, 8 a 9, dependendo do critério. E lá, os espíritos também desses planetas, adiantados intelectualmente, mas ainda deficientes moralmente, é claro que muito mais adiantados moralmente do que nós, que estávamos aqui, se é que estávamos aqui, dos que estavam aqui, mas ainda com deficiência moral. E vieram trabalhar para crescer. É o que deu o Ronald a página de hoje aí. Aquele trabalho daqueles amigos, com certeza, rendeu a eles bons frutos para as próximas reencarnações, onde quer que eles estejam. exatamente. E aí o Desculpa, Pedro. Oi? qual é o mesmo nome do livro? A Caminho da Luz. Ah, Caminho da Luz. Isso. O Pedro botou, né? Os incas, os astecas, os maias também vieram contribuir. Sim, as grandes civilizações do passado, elas trouxeram esses contributos, né? Não vieram todos no mesmo povo, né? Eles se espalharam e cada um reunidos dentro daquela congregação estelar, né? Podemos dizer assim, trouxeram seus conhecimentos, buscando acelerar então esse crescimento, né? E Tá vieram bom? em épocas diferentes também, né? Não vieram todo Sim, mundo no mesmo barco. Vieram em épocas diferentes. Foram trazidos, levas, turmas de companheiros para reencarnar, na medida da necessidade planetária. exato. Diga, Carlão. Inclui nesse rol aí de civilizações aqueles mais ao Oriente ali, Japão, China, Sim. que No A eles Caminho têm da uma. Luz China, ele vai Índia. falar sobre isso, né? Ah, sim, Uhum. eu não Ele li. fala sobre esses povos, qual o papel de cada um. Ele vai explicar isso lá. Tudo bem? Vamos lá. Meia dúzia. A isto opõe alguns o seguinte raciocínio. A isto é o que se fosse feito sem causa, né? Isso. Então, a isto
opõe alguns o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Só um minuto. Então, veja, pessoal, de novo, né? Aqui ele dá claramente a destinação de cada coisa. Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal são resultados das forças da natureza. Está bem claro aqui. Quem pensar diferente, por favor, pode trazer sua ideia, tá? Mas para mim está muito claro quando ele descreve isso aqui. Quando ele fala do homem, ele muda. Olha aqui, ó. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido desde o nascimento até a morte, seria então o autômato. Ou seja, significa que há uma inteligência que, pela força da sua vontade, executa aquilo que a vontade determina. E não está preso ao mecanismo, ou pelo menos à automação, né, que as leis impõem sobre ele, como é o caso do mineral, do vegetal, do animal. Beleza? Pelo menos é o que está dito aqui. Essa é a compreensão que eu estou tirando do que está dito aqui, na Gênesis. Tá? Vamos lá. Tudo isso é verdade. Mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes. Também isso é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Apreciamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando o relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Ok, perfeito. Vamos parar aqui, né? Para a gente não atropelar aí. Oi? A Carmen levantou a mão lá. Sim, sim. Vou ler a mensagenzinha dela. Não, eu levantei a mão. Eu vou falar aqui no áudio. Diga. Oi. Não, você falou as leis que o animal, mineral, vegetal, as leis da natureza, que é
Deus, né? Não, as leis da natureza não é Deus, são criações de Deus. Ah, então, isso desculpa, é as criações de Deus que impulsionam eles, estão envoltos nesse processo de progresso pelas leis, pelas energias que essas leis vai estimulando eles, não é isso? Determinam. A gente vai ver isso com mais detalhe para frente, cara. Tá, Aqui não está tá dito bom, tudo. Aqui não está dito tudo. tá, Nós vamos ver isso mais tá para bom, frente com mais profundidade, tá? tá bom. Beleza. Então vamos parar aqui no item 7, para a gente retomar na semana que vem. Ele aqui, no item 6, ele termina dizendo, né, explicitando que tudo isso é a criação de Deus. Esse é o ponto que nós paramos aqui, que nós temos que sedimentar hoje, esse entendimento, tá? Tudo isso é criação de Deus. Nós somos criações de Deus, tá? O universo, seus elementos, toda a criação emana de Deus. Esse é o ponto que nós temos que chegar hoje, tá bom? Depois a gente vai aprofundando isso. Vamos fazer então nossa prece, encerrando o nosso primeiro encontro dessa noite, né? Vamos pedir a Verinha, você pode fazer nossa prece, querida? Pode deixar que eu faço. Por favor. Senhor Jesus, aqui estamos para agradecer este momento tão importante de estudo que tivemos hoje, esclarecendo nossas dúvidas e nos tornando melhores para continuar a nossa caminhada espiritual aqui. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma noite feliz e que possamos estar prontos para a próxima semana, continuando essa discussão, assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo. Daqui a pouco eu vou botar o link lá para o estudo dos mensageiros, tá bom? Até já. Um abraço. Fiquem com Deus.